Então, recapitulando os fatos com vocês aqui, as ações dos bancos brasileiros registraram forte queda nessa terça-feira, após o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, sinalizar a possibilidade de punir instituições que aplicarem sanções financeiras contra Alexandre de Moraes, seu colega de corte. A desvalorização prejudicou o desempenho da Bolsa, que fechou em queda de 2,1% a 134.432 pontos. É a maior queda do setor bancário, foi a do Banco do Brasil, que despencou 6%. Seguido por Santander, 4,87% de queda, BTG 3,48%, Bradesco 3,42%, Itaú 3,04% de baixa. No total, como a gente explicou, os bancos perderam 41 bilhões e 300 milhões de reais em valor de mercado. A decisão de Dino dividiu integrantes do próprio Supremo, de acordo com a apuração da Folha. Com o despacho, Dino se antecipou a Cristiano Zanin, que era o relator da única ação existente no Supremo, especificamente sobre a aplicação da lei Magnitsky. A decisão do Dino foi tomada num outro processo sobre um outro assunto. Uma ala do tribunal avaliava que faltava firmeza dos donos dos bancos para lidar com a pressão de Donald Trump. Já Zanin havia sinalizado a interlocutores no Supremo e no mercado que não daria nenhuma decisão às pressas, sem antes ouvir os bancos e outros envolvidos no tema. Vocês podem ver que a situação não é fácil, não é um dilema simples. Para a gente tentar entender melhor, eu, Graça, Mari, vamos conversar agora com o professor Vladimir Aras. Ele é ex-secretário de Cooperação Internacional da Procuradoria-Geral da República, doutor em Direito e professor da UNB. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo ao Poder e Mercado mais uma vez. Obrigado por atender nosso convite. Professor, falta, segundo... O senhor está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Boa noite perfeito, a você, boa noite a todos. Perfeito. Existe uma percepção dentro de uma ala do STF que faltaria pulso aos bancos para lidar com a pressão de Donald Trump. Falta pulso? Ou é uma decisão inexequível? Dá para burlar essa lei americana, a Magnitsky? Você descreveu bem, Raquel. É realmente um dilema bastante poderoso, né? Uma dúvida cruel que os bancos têm, não só os bancos, né? Todos os prestadores de serviços que possam ser considerados US persons, né? Ou seja, pessoas físicas ou jurídicas ligadas à jurisdição americana por algum motivo. E essa é uma lei que tem efeitos extraterritoriais muito poderosos e que tem sido utilizada para lidar com grandes violadores de direitos humanos, com grandes corruptos, e tem sido também normas semelhantes utilizadas para sancionar autoridades do sistema de justiça internacional. Como você bem sabe, um programa semelhante nos Estados Unidos foi utilizado para sancionar o procurador do TPI, o atual procurador do Tribunal Penal Internacional, e também 4 juízas do Tribunal Penal Internacional na Haia. Então, têm sido realmente desvirtuados esses programas e tem causado efeitos econômicos bastante sensíveis, como você acabou de descrever, na Bolsa de Valores hoje, em função da reação dos investidores, do mercado, à decisão do ministro Flávio Dino. Doutor Vladimir, o senhor acabou de reconhecer que é um dilema importante, o que os bancos vão fazer, mas assim, na prática, já está definida, por exemplo, assim, alguém já sabe falar sem estar chutando qual é efetivamente o alcance dessa sanção ao Alexandre de Moraes no sistema bancário brasileiro? Porque existe uma dúvida sobre ele não poder, de repente, a aplicação seria para ativos do ministro nos Estados Unidos, que ele já falou que não tem. Ou valeria, sei lá, para conta salário dele no Supremo? Essas questões são muito importantes, Graciliano. Assim, na prática, nós não temos uma clareza quanto à intensidade das sanções que foram estipuladas em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Isso porque os americanos não divulgam normalmente as razões que fundamentam a decisão da OFAC, né, que é uma decisão administrativa. Nós temos um pequeno processo administrativo em que eles escolhem
as informações de modo unilateral e depois tomam uma decisão interna e somente a própria pessoa, se, no caso o ministro Alexandre de Moraes, resolver contratar um advogado nos Estados Unidos, ou ele próprio solicitar o apoio da AGU para que isso aconteça, ele poderia, então, ter conhecimento dos fundamentos, das razões administrativas pelas quais ele foi sancionado e quais foram, de fato, as medidas implementadas. O problema dos bancos é que os bancos têm obrigações de conformidade, nós chamamos de obrigações de compliance, que resultam da própria integração do sistema financeiro. São obrigações semelhantes àquelas que existem para lavagem de capitais, obrigações de reportar, são obrigações de informar relações e relacionamentos, e por isso os bancos ficam realmente nessa saia justa, nessa briga entre o mar e o rochedo, o mar violento e o rochedo bem rígido, sem saber o que fazer, e talvez a solução seja muito mais uma solução econômica, de custos econômicos, do que propriamente uma solução jurídica, né? Nós poderíamos pensar em algumas saídas jurídicas, que seriam algumas paliativas, outras de protelação das decisões, mas de imediato as questões são puramente econômicas, financeiras, porque vão resultar eventualmente em os bancos escolherem entre serem sancionados no âmbito da lei Magnitsky ou de serem sancionados de alguma maneira pelo Supremo Tribunal Federal. Um modelo sancionatório americano ele pode ser moroso. Nós podemos citar, por exemplo, o caso do banco BNP Paribas, que demorou bastante para sofrer uma reprimenda norte-americana. Ao passo que uma resposta sancionatória do Supremo Tribunal Federal pode ser mais rápida, e, no entanto, do ponto de vista do tamanho desse prejuízo que os bancos terão de suportar aqui ou lá, obviamente o prejuízo pode ser muito maior nos Estados Unidos do que aqui. Quer dizer, então é melhor obedecer enquanto se tem esse clima nos Estados Unidos do que aqui? Quer dizer, isso que o senhor está falando? Quer dizer, que a sanção lá virá de qualquer maneira. Eu não diria simplesmente obedecer, Mariana. A gente pode pensar em algumas situações, algumas soluções. Primeiro, uma coisa que eu não sei por que ainda não foi feita, o governo federal poderia baixar uma medida provisória ou apresentar um projeto de lei que protegesse o Brasil e, no caso, as pessoas jurídicas brasileiras, inclusive, especialmente os bancos que estão integrados ao sistema financeiro global, de sanções extraterritoriais como essas. E por que eu digo que essa seria uma medida imediata bastante importante? Porque outras jurisdições já enfrentaram esse problema. Então, para nós, é tudo novidade, especialmente para o ministro Alexandre de Moraes. Mas outros países já enfrentaram situações semelhantes com pessoas ligadas a essas outras nacionalidades em situações semelhantes à do ministro. Por exemplo, só para nós termos a dimensão da coisa, a União Europeia, em 1996, aprovou uma lei para isto. Uma lei que reage no espaço jurídico europeu aos efeitos extraterritoriais de sanções americanas que devam ser postas em prática pelo sistema financeiro ou pelos prestadores de serviços da União Europeia. Então, a lei que existe desde 96 e que já foi testada pelo Tribunal Principal da União Europeia 2 vezes. Existe uma decisão de 2021, no caso de um banco iraniano, que é o Banco Meli, que foi sancionado pelos americanos e depois teve um contrato cancelado pela empresa Telekom Deutschland. E então, em função desse cancelamento, dessa rescisão contratual, que é o que a gente está falando aqui, né? Nós estamos falando de bancos brasileiros que eventualmente teriam que rescindir contratos que tenham com o cliente Alexandre de Moraes, com o CPF dele. Muito bem, então esse banco foi ao sistema europeu de proteção do ordenamento jurídico europeu e invocou essa lei, a lei do bloqueio. O tribunal tomou uma decisão que foi uma decisão ponderada, não foi uma decisão absoluta de não pode ir pronto. Foi uma decisão que reconhece, com base nessa legislação europeia, que há ponderações, há situações em que você pode fazer ponderações pelo princípio da proporcionalidade e dizer, nesse caso aqui, vocês não podem cumprir essas sanções em nossa jurisdição. Mas em outras situações em que um banco, como o Banco do Brasil, por exemplo, pode ter um prejuízo extraordinário no mercado americano, prejuízos bastante, talvez, existenciais para o banco, nesse caso, a legislação europeia e o Tribunal Europeu permitiriam
a aplicação extraterritorial dessa sanção em nossa jurisdição. Na prática é o seguinte, o que o ministro Dino decidiu não é novidade nenhuma. Isso já está na lei. Ele enunciou o que a lei brasileira diz e a alternativa imediata seria, do ponto de vista institucional, seria essa, aprovação de uma lei ou de uma medida provisória. Do ponto de vista do ministro Alexandre, eu já li por aí que ele não quer fazer isso, mas obviamente ele poderia muito bem entrar com um pedido perante a OFAC ou um pedido judicial nos Estados Unidos, judicializar a questão nos Estados Unidos para tentar que o judiciário americano coloque as coisas nos devidos termos. Isso é promissor? Talvez não seja muito promissor, mas é um caminho que não poderia ser desconsiderado. E os próprios bancos também, eles não podem ficar numa situação confortável. Eles têm que enfrentar o problema e podem enfrentar o problema não só eventualmente questionando ou criticando a decisão do ministro Dino ou uma futura decisão do ministro Zanin, mas também questionando a decisão americana, na jurisdição americana. Porque é muito fácil ficar apenas aqui discutindo o tema na jurisdição brasileira, quando esse problema não foi criado pelo ministro Dino, foi criado pela autoridade americana que desvirtuou a legislação Magnitsky, que não serve para isso, para uma punição de autoridade de outro país que, apesar das críticas que se possa fazer a decisões do ministro Alexandre, não se encaixa no padrão da lei Magnitsky. Doutor Ara, você fez uma observação interessante, que os bancos poderiam recorrer à justiça americana para não aplicar as sanções contra-morais, mas se ele mesmo não está recorrendo, não se cria ali um precedente meio estranho, por que ele não recorre e sim os bancos que recorreriam? Porque os bancos também têm legitimidade, já que eles podem ser sancionados lá e cá, né? O ministro Alexandre, ele, obviamente, é uma pessoa diretamente interessada, como pessoa física. Mas, olha, o Brasil também, como Estado, poderia levar essa questão à demanda nacional, porque existe um instituto no direito internacional, Raquel, que é o Instituto da Proteção Diplomática. Não é a mesma coisa que imunidade diplomática, é outro instituto. É um instituto em que um cidadão brasileiro qualquer que tenha... qualquer cidadão mesmo, que tenha seus direitos violados por uma jurisdição estrangeira, o Estado pode levar essa questão para as relações bilaterais, para a discussão de relações bilaterais entre as chancelarias. Esse é um caminho que poderia ser testado, eu não sei se o Itamaraty ofereceu essa alternativa, mas nenhuma dessas duas medidas que dependeriam diretamente do ministro Alexandre impedem os bancos, como interessados diretos, porque podem ser submetidos a sanções secundárias norte-americanas e podem ser submetidos a medidas aqui, multas do STF, de tomarem iniciativas para também enfrentar essa questão, porque, de fato, nós estamos num cenário em que todos acabam sendo prejudicados. A jurisdição brasileira, a pessoa física do ministro, os interesses nacionais da independência do judiciário brasileiro, é disso que nós estamos falando, né? Mal ou bem, gostemos ou não gostemos, são decisões de um Estado soberano e, portanto, essas decisões deveriam ser protegidas também nessa relação entre duas soberanias e não apenas como se fosse um problema exclusivo, porque não é um problema exclusivo do ministro Alexandre de Moraes. Doutor Vladimir, duas questões rápidas e conectadas. É óbvio que essa interpretação aí estendida aí da lei Magnitsky aí para o Alexandre de Moraes aqui, para o procurador do Tribunal Penal Internacional, ela é nova. Mas assim, existe caso de alguém que tenha sido sancionado por essa lei, que foi uma lei criada no governo Obama, salvo engano, que tenha procurado a justiça e conseguido sair dessa lista da Magnitsky pela via judicial? É a primeira pergunta. E a segunda enganchada nela, adianta alguma coisa a gente ter uma legislação que vá afirmar que os bancos não devem cumprir uma decisão estrangeira desse jeito, como tem a europeia, nessa altura do campeonato, depois que a confusão já está formada? Muito bem, vou comentar por essa, Graciliano. Eu acho que sim, é importante que nós tenhamos, porque esse não vai ser o primeiro evento, né? E talvez não seja o único, né, diante da existência de um governo como o governo Trump, que tem sido agressivo
contra instituições internacionais, não só contra o Estado brasileiro, né? Então pode ser que outras pessoas da jurisdição brasileira venham a ser submetidas, se não a esse programa, a outros programas, e obviamente é preciso assegurar que haja meios internos. Eu não estou falando de meios que já existam, meios novos, que conciliem esses dois interesses, que são os interesses que fizeram a Bolsa hoje, os bancos perderem valor na Bolsa. Por quê? Porque uma legislação como a Lei de Bloqueio Europeia de 96, ela não vem simplesmente dizer nós não reconhecemos decisões estrangeiras desse tipo. Ela diz o contrário. Ela diz nós podemos reconhecer decisões estrangeiras quando situações excepcionais se apresentem. Né? Isso quem vai dizer? Quem vai dizer é a jurisdição local. Situações excepcionais como a que aconteceu com a instituição europeia chamada IFCI Bank, que era uma holding, na verdade, alemã, que foi sancionada pelos Estados Unidos. Ela tinha relações com o Irã, por causa do regime de sanções com o Irã. E essa entidade alemã, uma pessoa jurídica alemã, teve as suas relações jurídicas prejudicadas no âmbito da União Europeia. Eles reclamaram perante as autoridades europeias e a Comissão Europeia, vejam só, a Comissão Europeia, que é o governo, poder executivo da União Europeia em Bruxelas, emitiu uma autorização para uma das empresas chamada esqueci o nome da empresa, Clearstream, para que essa entidade pudesse aplicar sanções americanas na jurisdição europeia. Por quê? Por causa das questões econômicas que estavam envolvidas. Então, como eu disse no início, não é questão de proibir pronto, porque nós somos soberanos. É uma questão de só pesar os interesses. Então, se é uma empresa que não tem nenhum interesse nos Estados Unidos, e nem pretende ter, ela tem que cumprir a lei brasileira. Se, no entanto, é uma empresa que tem grandes contratos com os Estados Unidos e que, se não cumprir as sanções, deveria ser punida gravemente lá em jurisdição americana, a autoridade brasileira pode, então, permitir que esse cumprimento aqui se dê, numa ideia de ponderação de interesses. Então, tanto por esse motivo, quanto pelos eventos futuros que podem surgir com outras pessoas, outras autoridades sancionadas. O que o senhor está falando é um dos caminhos que aparecia hoje nas minhas conversas, porque a decisão do Dino diz que tem que questionar a justiça brasileira. Então, abre um caminho aí para ele eventualmente autorizar que a sanção seja cumprida, né? Porque veio para o Moraes, pode aparecer para outros ministros. Agora, procurador, eu queria voltar um pouquinho na questão da Mari, porque para mim não ficou claro. Fica menos custoso para os bancos, eventualmente, desobedecer a legislação brasileira? Porque hoje também, conversando com pessoas ali do mercado financeiro, eu senti até um certo receio na pessoa física dos administradores, que eles poderiam ser punidos pela justiça brasileira. Isso pode acontecer. Eu comentei que a reação do Supremo pode ser imediata, muito mais imediata do que a norte-americana, né, que pode demorar um pouco mais. E, embora a gente possa pensar do ponto de vista quantitativo em multas menores aqui do que lá, de fato há um risco aqui muito, muito evidente de incursão em figuras penais, né? Tanto para abertura de ações penais contra autoridades do sistema financeiro, contra pessoas ligadas ao sistema financeiro, que responderiam aqui ações penais no Brasil. E isso não pode ser descartado, essa hipótese não pode ser descartada. Por outro lado, tampouco pode ser descartada a hipótese disso acontecer nos Estados Unidos, porque eles também podem manejar o sistema penal. Então, na verdade, não é uma briga não é uma escolha entre a cruz ou a espada. Na verdade, tem duas armas em cada uma das jurisdições. Nós temos a arma administrativa, lá a sanção OFAC, aqui uma sanção civil no Brasil, e temos as armas penais, que as duas jurisdições também podem utilizar. E, de fato, é preciso, então, dar segurança jurídica aos atores. Segurança jurídica para que eles possam proceder e dizer, olhem, americanos, eu sou um banco brasileiro, eu tenho relações econômicas com o ministro Alexandre de Moraes, e eu estou tentando aqui, diante das regras da jurisdição brasileira, cumprir as sanções americanas. E para isso eu estou fazendo o quê? Eu peço homologação ao tribunal. Isso faz com que os bancos ganhem tempo, porque o procedimento adequado para cumprir decisões estrangeiras é um processo de homologação. As decisões estrangeiras, elas não valem diretamente aquilo que está escrito na nossa lei desde os anos 40, não é nenhuma novidade.
pelo menos desde os anos 40. Então é pedir homologação e dizer, americanos, eu estou cuidando aqui de cumprir a decisão de vocês. Se uma hora vem uma decisão dizendo a decisão americana não será cumprida aqui, isso serve como argumento também na justiça americana para que as pessoas jurídicas brasileiras digam, ó, vocês não podem me punir porque eu fui proibido lá, né? Então isso é um argumento, é um jogo de elementos jurídicos, é um jogo processual que precisa ser jogado pelas instituições sancionáveis, né? Que não são apenas os bancos, mas qualquer grande prestador de serviços que tenha colocação transnacional. Doutor, ficou faltando a questão da... Momento. Se alguém conseguiu já pela via judicial sair da lista de sanções que é administrativa da Magnitsky. Comento que são dois caminhos. Um caminho administrativo, mesmo perante a OFAC, existem casos em que houve exclusões, e eu não me refiro aqui apenas a Magnitsky, porque os Estados Unidos eles são bem exagerados nesses programas. Eles têm dezenas de programas. Magnitsky é mais conhecido porque é o que nos diz respeito agora. Mas existem programas relacionados ao narcotráfico, ao terrorismo, programas vinculados a certos países, programas muito específicos aqui e acolá. Então, há sim situações em que requerimentos perante a própria OFAC levam a exclusões, é o chamado delisting, né? Existe esse procedimento, existem advogados especializados nos Estados Unidos que podem fazer isso, se contratados pelo ministro Alexandre ou contratados pela AGU. O outro caminho, um caminho judicial, esse é mais complexo, porque nós precisamos aí, primeiro, justificar a legitimidade da pessoa estrangeira para litigar nos Estados Unidos. Isso pode gerar um problema de falta de legitimidade para atuar diretamente nos Estados Unidos quando a pessoa não tem residência lá, não é cidadão americano, não tem negócios nos Estados Unidos, nem bens nos Estados Unidos. Isso pode ser um limitador, mas existem formas de contornar essas restrições e então levar a pessoa diante de um juiz federal americano, e aí seria a decisão de um juiz federal americano, para questionar o governo americano sobre essa possibilidade. Nós temos alguns casos de proteção não aos sancionados diretamente, mas a pessoas que estão em risco secundário. Eu vou citar um caso aqui, que é um caso bem interessante, é o caso Smith, recente, em que dois profissionais ligados ao TPI, eles são cidadãos americanos e trabalham no TPI. E por conta das sanções aplicadas ao procurador Karim Khan e às 4 juízas do TPI, esses 2 cidadãos americanos ficaram limitados no seu relacionamento com o tribunal. Então eles, para não serem sancionados, aí Raquel, aquela questão da proatividade dos bancos, para não serem sancionados pelo governo americano, como violadores das sanções do regime TPI, eles foram à Justiça Federal, se não me engano foi no Maine, e entraram com ação contra o governo Trump. E conseguiram eliminar, tem uma medida cautelar que os libera, por hora, né, uma medida cautelar, que pode ser cassada, mas que os libera nesse relacionamento profissional que eles têm com a Procuradoria do TPI. Mutatis mutandis é a mesma coisa. Os bancos poderiam pleitear uma medida cautelar dessa natureza em algum juízo federal norte-americano para poderem continuar a negociar com Alexandre de Moraes ou com quem quer que fosse, em função de violações ao devido processo legal nos Estados Unidos ou violações de outra natureza que digam respeito ao regime constitucional norte-americano. Professor, os caminhos que o senhor está dando são caminhos jurídicos para que os bancos possam protelar o cumprimento da lei Magnitsky para não concordar com essa decisão, não sancionar o ministro Moraes ou eventualmente outros ministros do Supremo e protelarem isso. O senhor enxerga algum caminho para resolver a situação, de fato, algum caminho negocial entre os dois países nesse momento? Nós temos uma solução ao tempo, né? Você falou protelar, é uma palavra que ajuda muito aqui, às vezes o amadurecimento das questões, o tempo ajuda a resolvê-las, e o tempo passando pode resultar em exclusões, né? O caso anterior, Raquel, houve uma outra procuradora do TPI que no primeiro governo Trump foi sancionada, Fatou Bensouda, que é uma cidadã da Gâmbia. Ela foi sancionada em Trump 1 e no governo Biden ela foi retirada da lista.
Então é possível retiradas pelo próprio governo americano, decisões políticas ou decisões administrativas. A outra alternativa, que me parece muito óbvia, é o ministro Alexandre, ele tomar decisões de conformidade pessoal, né? E passar a operar com instituições financeiras que não tenham relacionamentos internacionais, cooperativas, por exemplo, ou outras instituições financeiras que estejam desconectadas desse problema federal. Bom, isso é uma decisão pessoal dele, né? E ajudaria, sem dúvida nenhuma, a descomprimir as questões jurídicas que nós temos que enfrentar como Estado, né, e que poderiam ser alçadas a uma discussão entre Brasília, uma discussão correta entre as chancelarias e entre os ministérios, Departamento de Justiça e Ministério da Justiça do Brasil, uma discussão séria entre as duas jurisdições, sem muita publicidade quanto a isso, né? Professor, o senhor citou as cooperativas de crédito, né? Isso apareceu na apuração da colunista aqui da Folha, da Mônica Bergamo, que teria sido sugerido aos ministros do Supremo que eventuais sancionados operassem via cooperativas. Mas como é que é a vida de uma pessoa física que opera via cooperativa de crédito fora dos grandes bancos do sistema bancário? Eu não sei dizer como é que ficaria a vida, Raquel. Eu sei que isso ajudaria de forma substancial a essas grandes instituições que têm interesses econômicos poderosos e que, evidentemente, como nós vimos hoje, provocam, né, as dificuldades que elas enfrentam provocam situações sistêmicas, né, no mercado. O fato é que existem outros tantos indivíduos em posições importantes no mundo que passaram por isso, estão passando simultaneamente agora por isso, e que continuam tocando sua vida. A gente poderia pensar em uma grande reportagem aí aqui do UOL sobre como é que está a vida do procurador Karim Khan, depois de 6 meses aí, talvez, de sanções. Como é que foi a vida dessa procuradora, ex-procuradora do Gâmbia, Fatou, né? Como foi a vida dela durante o tempo em que ela esteve sancionada. Ou aqui mais perto, no Paraguai, do ex-presidente paraguaio, que foi também punido pelo regime de sanções americanos. Eu sei que ele teve que mudar drasticamente sua vida econômica, mas continuou com vida econômica no contexto paraguaio, né? E não há nenhuma expectativa de que as sanções aplicadas a ele, ao ex-presidente do Paraguai, sejam retiradas tão cedo. O que nós podemos ver, eventualmente, acontecer com o ministro Alexandre de Moraes aí nos 3 anos e tanto que faltam no governo Trump. Mas qual o alcance dessas sanções? Uma cooperativa de crédito, quer dizer, uma fintech, ou se o Alexandre de Moraes optar por transferir sua conta para uma dessa instituição que não tem agências nos Estados Unidos, como um Itaú, enfim, um BTG, como um grande banco, o fato dela ter operar na nuvem da Amazon ou da Microsoft, isso também tem esse alcance a decisão dos Estados Unidos ou não? Quer dizer, isso não... Não, Mariana, veja, eu vi muitas manifestações catastróficas aí de gente dizendo que o Brasil ia ser desconectado do SWIFT, que ia acontecer um monte de coisa. Na verdade, assim, tem muita especulação e tem muito exagero nas abordagens, né? Obviamente, nós temos uma pessoa física com dificuldades na sua vida econômica, no seu dia a dia, na sua rotina, que são bastante significativas. E por isso essas medidas todas deveriam ser pensadas, medidas defensivas deveriam ser pensadas. Por outro lado, nós temos que imaginar que essa situação ela pode se progredir para uma crise ainda maior, né? Uma crise ainda maior, como aquela questão Christie do século XIX entre o Brasil e a potência econômica hegemônica da época, que era o Reino Unido, né? Vocês lembram que o Brasil rompeu relações diplomáticas com o Reino Unido por uma questão diplomática menor, né? No século XIX. Nós vamos chegar a isso, nós precisamos encontrar alternativas, vias para solucionar esse problema. Eu acho que essas vias que eu apresentei aqui, que outras pessoas apresentaram também, elas podem ajudar a desanuviar o sistema e para que o tempo nos ajude a encontrar uma alternativa melhor diante dessa situação que é bastante problemática, notadamente para a pessoa física. Eventualmente, nós não podemos concordar que uma autoridade estrangeira qualquer que seja, Estados Unidos quem quer que seja, interfira nas decisões da justiça brasileira. Não é disso que se trata.
o Supremo não tem que mudar a sua posição, o Procurador-Geral da República não tem que mudar suas posições. Essas sanções Magnitsky, elas têm essa função. Elas têm função de, supostamente, corrigir condutas de autoridades. E não é isso que, evidentemente, deve acontecer no Brasil, porque senão seria o Brasil entregar a chave da República Federativa do Brasil ao Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. Exatamente, né, professor? Não se negocia a soberania, vai ter que arrumar maneiras inteligentes para lidar com essa sanção esdrúxula. Professor Vladimir Aras, muito obrigada pela sua participação aqui em Poder e Mercado, por tirar todas essas dúvidas desse assunto que é tão complicado aí, mas que está chamando muita atenção. Obrigada, professor. Obrigado, boa noite a vocês. Boa noite.